Oi, gente. Aparentemente, finalmente se fez justiça, né? E eu digo isso porque a anulação dos processos contra Lula é uma anulação que eu venho cantando essa bola aqui já há muito tempo, que ela teria que acontecer, tendo em vista que os processos contra ele são processos de pessoas que estavam com interesse político e financeiro e que cometeram irregularidades. Esse tipo de processo tem que ser anulado. E tudo que o Edson Fachin fez agora foi anular esses processos. O ministro do STF concedeu habeas corpus para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba para julgar 4 processos que envolvem o ex-presidente. Isso saiu na coluna da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, né? Ele anulou o do triplex, o do sítio de Atibaia, o da compra de um terreno para o Instituto Lula e as doações para o mesmo instituto. Se existem evidências de qualquer irregularidade, isso tem que ser movido por um promotor e tem que ser avaliado por juízes que não estejam comprometidos com projetos políticos. Caso como o do Moro, que ficou absolutamente evidente quando ele aceitou ser ministro do Bolsonaro, mas já estava evidente muito antes disso. E as mensagens vazadas pelo Telegram mostraram a parcialidade, mostraram os interesses políticos do Moro, né? Essa anulação do Edson Fachin, que, no meu ponto de vista, fez justiça, traz o fato de que agora ele está com os direitos políticos recuperados e pode se candidatar a presidente em 2022. Na decisão, Fachin afirma que, como corolário da incompetência, ele declara a nulidade dos atos decisórios, inclusive do recebimento das denúncias contra Lula, por causa da sentença do triplex, condenado em primeira instância e segunda instância, né? Pois bem, e aí tem mais detalhes jurídicos na reportagem da Mônica Bergamo, que eu sugiro que vocês, se tiverem curiosidade, chequem. Eu venho dizendo isso, inclusive sobre a Lava Jato, há bastante tempo, muito tempo. E, na verdade, a decisão do Edson Fachin, que é uma decisão que a gente não sabe ainda se não vai ser revista no futuro, ninguém sabe se ela é definitiva, mas ela, nesse momento, faz justiça com o que a gente sabe sobre esses processos, com o que a gente sabe sobre o rio de lama que foi a Lava Jato. A Lava Jato cometeu irregularidades no processo de investigar e prender pessoas. Lembrando sempre que as pessoas que a Lava Jato prendeu, para as quais existem evidências abundantes e boas evidências para os seus crimes, essas pessoas devem continuar presas, devem ser punidas. Se o processo estava viciado, o processo deve ser anulado, mas deve-se fazer um novo processo para que essas pessoas sejam processadas. Eu não defendo em nenhuma hipótese que pessoas que mexeram com dinheiro público, como uma figura como Palocci, que aliás muitos de vocês conhecem, não é? E outros, que essas pessoas sejam simplesmente soltas porque as figuras da Lava Jato cometeram atos de nulidade. Não. Os processos dessas movidos por Deltan, por Moro, que tem ato de nulidade, devem ser anulados, mas outros promotores e outros juízes devem avaliar as evidências, as provas, e se as provas forem boas, sim, processar as pessoas que cometeram crimes e elas devem pagar pelos crimes que cometeram. Isso, para mim, é absolutamente óbvio. Né? Isso é absolutamente óbvio. Agora, gente, 2022 ainda está longe. E 2022, como eu disse no meu vídeo de hoje, não pode ser a nossa prioridade em 2021. Nossa prioridade agora tem que ser distanciamento social. Nossa prioridade tem que ser auxílio emergencial e renda solidária, por isso que eu criei um abaixo-assinado. A nossa prioridade tem que ser vacinação, compra de vacinas e tal. A nossa prioridade tem que ser a interdição do Bolsonaro, porque ele está contribuindo com a disseminação do vírus, fazendo aglomerações e sendo totalmente irresponsável. Em relação à política, a nossa prioridade, no meu modo de ver, na minha opinião, a minha visão, meu ponto de vista, tem que ser a produção de uma narrativa que fale com os partidos políticos para dizer: não estimulem o conflito interno. Não estimulem. O outro que está criticando, a gente está só se defendendo. Muita gente diz isso nos comentários. Não, tem uma metáfora, o Ciro inclusive usa essa, diz assim: não me importa qual é o gato que pega o rato, me importa que ele pegue o rato.
Entendeu? Então, eu não quero saber quem começou, quem tem razão. Essas questões, para mim, são secundárias para a questão fundamental do que você está fazendo. Se você está estimulando, jogando carne vermelha para estimular o conflito, para estimular o acirramento de hostilidades, ou se você está atuando para amenizar. Eu tenho a minha posição absolutamente definida. Eu não sou nem petista, nem cirista. Eu sou por uma agenda de esquerda, como eu disse, mas votaria até num candidato da direita para derrotar o Bolsonaro. A minha agenda que eu defendo, eu entendo que ela é importante até para derrotar o Bolsonaro. Por isso que o Renda Solidária Já é importante, porque você precisa ter algo de concreto para poder construir a derrota do seu adversário. Então ela tem um papel tanto estratégico, quanto ela tem um papel pragmático de ganhar. Ela não é uma coisa simplesmente o que você defende, mas ela tem um papel de evitar a volta da extrema-direita no futuro. Porque se você vira governo e você não implementa uma agenda pró-classe trabalhadora, pró os mais pobres, que dá ganhos materiais, a extrema-direita, em uma variação do Bolsonaro, volta no futuro. E volta com tudo. Vou avisando logo para as pessoas saberem. Por isso que a gente tem que defender isso. Mas eu, num segundo turno, se a gente não conseguir colocar um candidato do nosso campo, apoiaria até a direita liberal contra o Bolsonaro. Mas não quero ter que fazer isso, até porque eu estou convicto de que a direita liberal tem menos chances contra o Bolsonaro. Que é o candidato mais genuinamente de esquerda, segundo a pesquisa do Atlas Político, que foi a pesquisa. O Atlas Político tem sido o melhor instituto de pesquisa, o que tem acertado mais de todos. E o Atlas Político sugere que os candidatos mais da direita são os candidatos piores para derrotar o Bolsonaro em um segundo turno. Então, se a narrativa para 2022 não é prioridade para a gente, e a prioridade são aquelas que eu falei, nós temos que fazer um papel de estimular esse diálogo menos agressivo, de trabalhar nessa direção. Não porque a gente acha que o povo vai se juntar e vai cantar Kumbaya, ou vai ter frente ampla, nada disso. Essas seriam expectativas completamente não realistas. Nós temos que ter uma expectativa realista de vitória no futuro. E para construir a vitória, isso se constrói diminuindo essas hostilidades. Não é? É isso aí. É o que eu tenho a dizer sobre esse assunto. Eu sou André Teixeira Jacobina, você está na Nova Máquina do Tempo e a gente se vê em breve em um outro vídeo. E eu quero parabenizar lá o pessoal dos advogados do Lula, porque depois de tantas injustiças que a Lava Jato cometeu, pelo menos nesse momento, o Edson Fachin fez justiça diante dos arbítrios da Operação Lava Jato, né? Que combate à corrupção é fundamental e eu venho falando sobre isso. Mas não combater a corrupção cometendo atos de corrupção. Você não se iguala àquele que você combate. Porque quando você faz isso, você já perdeu a batalha. Enfim. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.